Bom, boa tarde a todos e a todas. A gente vai dar início agora ao webinar do Programa Brasileiro GHG Protocol para organismos de verificação, no qual a gente pretende oferecer para vocês orientações e diretrizes para verificação de inventários e também compartilhar com vocês algumas das novidades para o ciclo 2025. Pode passar. Então, gente, quais são os objetivos, né, desse webinar? Bom, a gente sabe que o número de é, organizações inventariantes vem crescendo muito nos últimos anos e muitas delas também têm os seus inventários verificados. Ou seja, cada vez mais vocês, verificadores, né, auditores de terceira parte independente, são demandados para fazer auditoria de inventários dos mais diversos segmentos e também com cada vez mais auditores entrando nesse mundinho do que é o inventário organizacional, a gente acha muito importante alinhar com vocês alguns entendimentos sobre a metodologia do Programa Brasileiro de GHG Protocol, né? Alinhamentos também sobre pontos críticos dos inventários, né? Algumas questões que a gente, nos últimos anos, tem verificando que ainda há uma certa inconsistência ali no momento da auditoria, né? E que a gente acha super importante compartilhar com vocês, justamente para ter esse alinhamento, né? E também a gente fica bastante feliz que a gente tem algumas novidades para apresentar para vocês no ciclo 2025, novidades para o sistema, ok? Muitas dessas novidades são para as organizações inventariantes, mas algumas delas também visam facilitar a vida de vocês, automatizar o que é o preenchimento mesmo das informações pelo auditor ali no Sistema Registro Público de Emissões, tá? Então, esses são os objetivos que a gente tem para o dia de hoje, pode passar. E alguns combinados, né? Como a gente está com um grupo grande aqui e também a gente está gravando o, o webinar, eu vou pedir para vocês manterem os microfones fechados, as câmeras também, tá? Relembrando que o evento sim está sendo gravado e vocês podem deixar perguntas pelo Q&A do Zoom, né? Então ali na barra inferior à direita tem ali o ícone de perguntas e respostas e aí a gente vai de tempos em tempos parar a apresentação e fazer as perguntas para o palestrante, né? A gente pede que as perguntas sejam dentro do possível, né? Direcionadas ou seja, sejam em relação ao conteúdo que está sendo apresentado, tá? E não tragam muitas coisas assim específicas ali de alguma situação particular que vocês estão enfrentando, que aí talvez não seja tão interessante assim para os outros, né? E claro que a gente tem o nosso canal, que é o ghg@fgv.br, onde vocês, de qualquer forma, sempre podem deixar as suas dúvidas, tá? Então, esses são os combinados que a gente tem para a tarde de hoje. Pode passar? O que a gente tem de programação para vocês? Então, a Carolina vai passar essa apresentação com vocês, né? Ela vai trazer primeiro algumas questões pertinentes às especificações do programa GHG Protocol, ou seja, algumas diretrizes, né, que dizem respeito à elaboração do inventário, mas que a gente acha importante alinhar com vocês o que são, né, as diretrizes, as orientações do programa, olhar um pouco para alguns conceitos-chave da verificação, né, também para fazer esse alinhamento, e depois olhar para principais pontos de atenção do processo mesmo de verificação. Então, não mais olhar para conceitos, terminologia ou diretrizes do programa, mas olhar mesmo para o passo a passo da auditoria e o que a gente acha que são pontos de atenção que a gente gostaria de reforçar, né, alguns entendimentos aqui com vocês. E aí, por fim, como eu falei, a Carolina vai passar pelo sistema, ali pelo RPE, e vai mostrar para vocês as novidades do ciclo 2025. Lembrando que o sistema já foi aberto, né, no dia 1º de... Quer dizer, dia 1º de março não, né? A gente abriu depois do Carnaval. Se eu não me engano, foi ali no dia 6 de março. Então, né, na semana passada a gente abriu o sistema e... Então, essas novas funcionalidades elas já estão implementadas, mas a gente achou importante marcar esse momento com vocês para também compartilhar e demonstrar como é que vocês precisam ali entrar no sistema e fazer todo o preenchimento, tá? Pode passar. Tá, eu vou passar a palavra para Carolina, que daí ela já vai começar, né, a passar o conteúdo do webinar para vocês. Só queria reforçar, né, a gente tem ali o Q&A na barra inferior do Zoom.
Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, por favor, façam ali pelo Q&A e a gente visa responder todas as perguntas dentro do possível, tá bom? Então, Carol, é com você. Por favor, vai lá. Obrigada, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Então, começando no nosso primeiro módulo desse webinar, a gente vai repassar aí umas questões referentes às especificações do programa brasileiro, para a gente começar o nosso webinar relembrando os passos da elaboração do inventário, que ajudam também vocês quando vão olhar para a trilha ali para fazer a verificação desse inventário, entender desde o início, né, o que foi feito. Então, a primeira coisa, né? Como que é, desculpa, o relatório básico do Programa Brasileiro de HG Protocolo, né? Como que é esse inventário que vocês vão verificar? Primeira coisa é que ele é baseado em 5 princípios da contabilidade, né? Que ajudam, esses princípios servem para ajudar as organizações a tomar decisões sobre as premissas que eles vão adotar quando eles vão fazer o cálculo desses inventários. Então, esse inventário ele vai trazer informações que sejam relevantes, tanto para a organização, quando ela vai pensar na tomada de decisão com relação à gestão das suas emissões, quanto para os stakeholders que vão acessar esses inventários, que seja relevante porque eles querem ver, porque eles acham que é mais material e tem mais riscos, enfim, para essa organização. Ele vai tentar ser o mais integral possível, no sentido de que ele vai tentar mapear todas as fontes e ter a maior quantidade de dados possível para que esse inventário seja muito completo. Ele vai tentar manter uma consistência ao longo dos anos para que possa haver algum tipo de comparabilidade, para que a gente possa entender como que a organização vem desempenhando ao longo do tempo. Ele vai ser o mais transparente possível com relação a dados que foram omitidos, a incertezas do inventário, a outros métodos que foram adotados, fatores de emissão diferentes que foram utilizados. Então, quanto mais transparente a organização é com relação às premissas que ela adotou no cálculo desse inventário, melhor para os stakeholders, para quem está vendo esse inventário. E ele vai tentar também ser o mais exato possível. Então, com cálculos mais precisos, com valores e estimativas que sejam robustas e que sejam o mais preciso possível. Além desses 5 princípios, a gente tem um sexto princípio que a gente fala que é o princípio do bom senso. Porque algumas vezes as organizações elas vão ter dilemas, elas vão ter que escolher, por exemplo, entre um inventário que seja mais preciso, mais exato, ou que ele seja mais integral, que ele tenha mais informações, ainda que elas não sejam tão precisas, talvez. E aí entra o bom senso de entender se faz sentido para aquela organização ter mais informações, quanto mais emissões ela conseguir mensurar, melhor, ao invés de deixar de fora, porque não está tão preciso. Então, o bom senso ele sempre vai estar norteando o inventário das organizações. Então, como eu falei, ele é baseado nos melhores dados disponíveis no momento da publicação, é um inventário que reconhece as suas limitações e também que ele comunica erros identificados anteriormente. Aqui no Programa Brasileiro, as organizações elas têm a possibilidade de reabrir inventários dos ciclos anteriores, se elas identificam algum erro, se elas fazem algum tipo de recálculo para correção, mas nem sempre isso é necessário. Às vezes a organização, só no inventário atual, ela pode falar, olha, no inventário passado a gente calculava essa emissão dessa fonte numa categoria, mas a gente entendeu que não fazia sentido e a gente passou a calcular essa fonte de emissão na categoria tal. E aí você já deixa ali uma trilha de entendimento do porquê que o inventário mudou de um ano para o outro e por que está tendo essa diferença. Então, ela pode comunicar esse erro no inventário atual. E um ponto muito importante para a gente ter em mente agora, que eu vou falar, que é o nosso inventário, ele sempre vai incluir as emissões brutas da organização, separadamente de compensações. Então, o inventário, ele tem a finalidade de ser uma ferramenta de diagnóstico para a organização saber quais são as suas emissões e poder tomar decisões em cima dessa informação, né? Então, ele dá um diagnóstico dessas emissões e a organização ela vai poder, então, pensar como que ela faz para reduzir essas emissões. Por isso é muito importante que esse inventário ele inclua todas as emissões que aconteceram da organização ao longo daquele ano, independentemente se ela tem algum tipo de compensação, que isso vai ser relatado separadamente. Então, a gente nunca, tirando coisas específicas que a gente aborda mais para frente, a gente nunca vai abater emissões, a gente nunca vai subtrair, a gente nunca vai reduzir as emissões. A gente vai sempre olhar para as emissões brutas que aconteceram na organização. Outros tipos de compensação a gente relata separadamente, tá? Muito importante a gente ter isso em mente. Além disso,
existem duas maneiras da gente fazer esse inventário, né? Vocês, verificadores, já devem estar acostumados, mas a gente tem um inventário agregado, que é a organização, a matriz. Ali a gente está falando de estruturas complexas, né? Então, a gente tem, talvez, uma sede ali, um escritório, tem uma fábrica, tem um centro de distribuição. Então, uma organização que tem diversas estruturas, ela pode fazer esse relato agregado, ou seja, ela vai coletar todos os dados dessas estruturas e vai consolidar num único relatório, ou ela pode escolher fazer um inventário desagregado, onde ela vai elaborar um relatório para cada estrutura da organização, tá? E aí isso muda em como a gente faz a verificação também, principalmente no sistema, como saem os selos de qualificação do inventário. Informações de relato do inventário que são obrigatórias. Então, descrição da empresa, estrutura organizacional, aqui a gente está falando de limite organizacional, então o que que é a estrutura física da organização? Quais são os CNPJs que compõem o inventário dessa organização? E quais são os limites operacionais? Então, quais são as categorias, quais são as fontes de emissão que essa organização tem, que ela emite diretamente? Sobre a emissão, a gente vai precisar do total em CO2 equivalente, que são as emissões fósseis que a gente fala, por tipo de gás, e aí a gente está falando das emissões para escopo 1 de todas as fontes de emissão de todas as estruturas da organização, e no escopo 2, na abordagem baseada de localização. Vou reforçar esse ponto. Então, escopo 2, abordagem baseada na localização, é de relato obrigatório para todas as organizações que consomem energia do Sistema Interligado Nacional. Independentemente se a organização tem algum instrumento de comprovação de compra de energia renovável, se ela consome energia do grid, ela tem que fazer o relato do escopo 2 pela abordagem de localização. E a gente já conversa sobre isso mais para frente. E os fluxos de CO2 biogênico são de relato obrigatório. Então, tanto emissões quanto remoções de CO2 biogênico precisam ser relatados. Falo isso porque já aconteceu de termos inventários das organizações que tinham as informações de emissão em CO2 equivalente por tipo de gás por categoria, mas os fluxos de CO2 biogênico estavam zerados. Então, por exemplo, numa frota móvel, né, que consome gasolina, a gente vai ter uma emissão ali de CO2 biogênico também. E isso precisa estar relatado no inventário para a gente ter um inventário completo, tá? Essas são as informações de relato obrigatório. Informações opcionais, isso não interfere se o inventário é completo ou não. Então, aquelas informações da aba 4 que a gente tem, que são os dados qualitativos, né? Performance, indicadores, projetos de gestão das emissões, isso tudo é de relato opcional das organizações. Escopo 2, abordagem de escolha de compra. É opcional e é adicional. Como eu falei, a abordagem baseada na localização é obrigatório para todas as organizações. Escopo 2, escolha de compra, só vai poder fazer esse relato quem cumpre certos critérios de qualidade, que, como eu falei, a gente já vai abordar isso no maior detalhe. Escopo 3, relato opcional também. Isso quer dizer que a organização ela pode relatar parcialmente uma categoria, ela pode relatar uma categoria só, ela pode escolher fazer o relato só de um fornecedor, por exemplo, e relatar essa informação. A ideia é incentivar que as organizações comecem a mapear as emissões indiretas, né, da sua cadeia de valor. Além disso, informações sobre redução e compensação, então compra e venda de crédito de carbono é de relato opcional, e como eu falei, se a gente trabalha com inventário com emissões brutas, esse relato ele é feito à parte, e informações sobre estoque de carbono. Então, quando a gente está falando da elaboração do inventário, tem os passos que as organizações vão seguir, né? E esses passos, eles ajudam a gente também na verificação a enxergar como que a organização delimitou o seu inventário. Quando a gente está falando de inventário, a gente fala muito de limites. Isso é muito importante para a gente entender o que vai dentro do inventário da organização e o que não vai. Então, a gente tem dois tipos de limites que eu já adiantei, né? Os limites organizacionais, que vão falar da estrutura da empresa. Ali a gente está falando de estrutura física mesmo. Quais são os CNPJs da minha organização? Quantos prédios a minha organização tem? Ah, ela tem um escritório, ela tem uma planta fabril, ela tem 3 escritórios espalhados no Brasil. Então, isso é a estrutura organizacional. Isso é a minha estrutura física. E aí a gente vai olhar, então, para os limites operacionais, que são as fontes de emissão que vêm das atividades e das operações da minha organização. Então, para a gente entender aqui,
Dentro dessa linha amarela, eu tracei o meu limite organizacional. Então, eu tenho uma fábrica e eu tenho um prédio administrativo. Essa é a estrutura da minha organização. Tudo que for emissão que acontece dentro da minha estrutura vai estar ou no meu escopo 1 ou no meu escopo 2. O restante das emissões que não estão dentro desse limite organizacional são emissões indiretas da minha organização. Vão ser emissões do meu escopo 3, tá? Ainda falando de limites organizacionais, a gente tem duas maneiras de fazer esse relato. Pelo controle operacional, que a gente vai estar olhando para quem tem autoridade para introduzir e implementar políticas na organização. Quem é que está mais perto da tomada de decisão daquela fonte de emissão? Se eu tenho controle operacional daquela estrutura, eu vou contabilizar 100% das emissões dessa estrutura. Se eu tenho controle operacional, eu contabilizo todas as emissões como minhas, pela abordagem do controle operacional. Isso não importa quanto eu tenho de participação societária naquela estrutura. Se eu tenho controle operacional, eu contabilizo todas as emissões. E a gente tem uma segunda abordagem, que é a abordagem de participação societária, que aí sim, nessa abordagem, eu vou olhar para o percentual de propriedade e eu vou contabilizar as emissões considerando esse percentual de propriedade que eu tenho da estrutura. São duas abordagens diferentes de relato, tá? Então, aqui, só para vocês pensarem. Eu delimitei ali na linha contínua o que é o meu controle operacional. Ah, eu tenho um prédio aqui, tenho uma frota, tenho uma fábrica. Todas essas fontes de emissão que estão dentro desse meu limite que eu controlo operacionalmente, eu vou contabilizar 100% das emissões. Se eu for fazer o meu inventário por participação societária também, aí vocês veem que muda um pouquinho o meu limite. Ó, entrou um prédio ali que eu tenho 75%, entrou uma outra fábrica que eu tenho 30%. Aí na abordagem de participação societária, sim, eu vou considerar 75% das emissões desse prédio, 30% das emissões dessa fábrica. Então, o total das minhas emissões, ele vai depender dos meus limites organizacionais. E o controle operacional, ele é sempre obrigatório. Todas as organizações têm que fazer um inventário pelo controle operacional. Porque a gente entende que se você tem o controle daquela operação, você está mais próximo daquela fonte de emissão, você tem poder de tomar decisões sobre como reduzir as emissões de uma data fonte. Então, é muito importante que as organizações tenham um inventário do que elas têm controle operacional. Então, como fica esse relato? Ou a gente tem um inventário que é feito só por controle operacional, então a organização ela vai contabilizar as emissões de todas as estruturas que ela controla e ela vai contabilizar 100% dessas emissões, ou a gente tem um inventário por controle operacional e, adicionalmente, por participação societária. Tá? Então, a gente nunca vai ter um inventário de uma organização que vai ser só por participação societária, só considerando as emissões com relação a quanto ela detém daquela estrutura. Isso nunca vai acontecer no inventário do GHG, tá? Controle operacional é obrigatório, participação societária é uma abordagem adicional que a organização pode fazer também. E aí, só para a gente pensar assim em números, né? Pouquíssimas organizações do programa fazem participação societária. Diria que em torno de 10 membros do programa assim que fazem. Então são poucas organizações mesmo que vão acabar fazendo essa segunda abordagem do inventário, tá? Mas é controle operacional sempre obrigatório. Então tá. Definir o limite organizacional. Já sei o que é a estrutura da minha organização e o que vai dentro do meu inventário. Agora sim, eu vou olhar para as fontes de emissão do meu inventário. E aí, como eu adiantei, eu tenho as fontes de emissão diretas da minha organização, que são aquelas fontes que eu tenho controle ou propriedade, e eu tenho as fontes indiretas, que são as emissões que acontecem em consequência das minhas atividades, mas que eu não controlo nem tenho propriedade, pertencem a uma outra organização. As minhas emissões diretas, que acontecem lá dentro daquele meu limite organizacional, são as minhas emissões de escopo 1, e elas são de relato obrigatório. As minhas emissões indiretas de escopo 2 é toda a energia elétrica que eu consumo, toda a aquisição de energia que eu faço, elétrica, térmica, enfim, vai entrar no meu escopo 2 porque eu não sou responsável pela emissão na geração dessa energia, mas eu estou muito próximo, né, de tomar decisão sobre a energia que eu consumo e que energia que eu posso comprar. Então, isso entra no meu escopo 2.
todas as outras emissões indiretas da minha organização, que eu não controlo nem tenho propriedade, vão entrar no meu escopo 3 e essas emissões aqui são de relato voluntário. Então, seguindo, conceitos-chave da verificação, né? Esse módulo vai ser bem rapidinho, porque vocês, verificadores, já devem estar cansados de saber. Eu vou dar ênfase apenas em dois conceitos aqui principais, né? Nível de confiança e materialidade, que eu acho que vale a gente reforçar alguns entendimentos. Mas abordagem baseada em risco, a gente está falando de qual pode ser os pontos de atenção na verificação, né? Então, categorias que têm maior risco de estarem superestimadas ou subestimadas, faz sentido que a verificação coloque mais a sua atenção ali. E a questão dos conflitos de interesse também, que a cada 6 anos a gente indica que a organização inventariante troque o organismo de verificação por pelo menos 3 anos, para evitar aquele olhar enviesado de quem já está acostumado com aquele inventário, para ter uma mudança no olhar, para realmente a gente conseguir buscar melhorias nesse inventário. Mas falando do nível de confiança, então, a gente tem dois níveis de confiança para o nosso inventário verificado, né? O nível de confiança razoável, que ele é muito mais taxativo em confirmar sobre a verificação desse inventário. Então, ele vai falar que o inventário está materialmente correto, que ele é uma representação justa dos dados e foi elaborado de acordo com a ZPB. E a gente tem o nível de confiança limitado, que ele é menos taxativo, né? Então, ele sempre vai falar, não há indícios de que o inventário não esteja materialmente correto, que não seja uma representação justa dos dados. Então, ele é menos enfático com relação à confiabilidade da verificação ali daqueles dados. Mas é importante, a gente sempre reforça isso para as organizações, que os dois níveis de confiança dão um selo ouro para o inventário, tá? A diferença é o detalhamento feito ali no teste dos dados e das informações. Sobre materialidade, vamos reforçar ali o que o programa considera que é um desvio material, né? Então, a gente fala que um desvio maior do que 5% para escopo 1 ou para escopo 2 separadamente, ele precisa ser revisto. Então, a gente quer evitar distorções, a gente quer evitar erros nos inventários das organizações, e a gente precisa ter essa correção quando a gente encontra um desvio material ali maior do que 5%. Não só para trazer um exemplo aqui, de uma empresa que no escopo 1 ela tem uma emissão de 100 mil toneladas de CO2 equivalente, e no escopo 2 de 30 mil toneladas de CO2 equivalente. E aí a gente encontra um erro ali de 4 mil toneladas no escopo 1 e 1.800 no escopo 2. Isso quer dizer que eu tenho um erro de 4% para o escopo 1 e de 6% para o escopo 2. Considerando as regras de materialidade do programa, no meu escopo 1, eu não tenho um desvio material, eu posso ir com essa informação no meu inventário, e no meu escopo 2 eu tenho um desvio material de 6% ali, então eu preciso fazer a retificação desse dado. Se eu olho para o total de escopo 1 e escopo 2, eu vou ter uma porcentagem total ali de erro de 4,5%. Então, eu vou falar que não tem um desvio material, mas isso está errado, porque eu tenho sim um desvio material no meu relato das emissões de escopo 2. Então, por isso que a gente olha separadamente para os escopos, né? Porque a gente entende que aqui no escopo 2 a gente precisaria fazer uma correção, fazer um recálculo dessas emissões para encontrar onde que estão esses erros, tá? E aí, por último, trazendo um entendimento de uma decisão que foi tomada em 2023 pelo programa, num cenário pós-pandêmico, sobre verificação presencial ou verificação remota. E eu acho que vale a gente reforçar o entendimento e a decisão do programa, tá? Então, se eu tenho uma empresa que ela tem tanto instalações comerciais como instalação não comerciais, a verificação ela tem que ser presencial, como as especificações de verificação indicam desde 2011, tá? Não tem a opção de fazer uma verificação remota se eu tenho instalações que não são comerciais. Quando que eu vou poder fazer uma verificação remota? Se eu tenho apenas instalações comerciais e que funcionam totalmente de maneira remota. Então, se eu tenho organizações em que todos os colaboradores trabalham em home office, que ela não tem uma sede física, neste caso especificamente a verificação pode ser remota. Ah, mas a organização ela é uma instalação não comercial, todo o sistema é centralizado de gestão da informação e eu consigo fazer essa verificação online. Posso fazer?
Não. Se ela tem atividades acontecendo numa instalação comercial, essa verificação precisa ser presencial, tá? É só em caso de organizações que realmente toda atividade é terceirizada, os colaboradores estão totalmente trabalhando remoto, que aí essa verificação pode ser remota, tá? Essa informação, essa decisão, ela tá no nosso FAQ também, para quem tiver dúvida, ok, pessoal? Mas esse é o caso específico onde a gente liberou a verificação remota. O restante segue as especificações de verificação do programa. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os principais pontos de atenção que vocês, verificadores, precisam ter quando estão avaliando o inventário. Esses pontos de atenção a gente traz principalmente em experiências do passado recente que a gente tem visto em questões de retrabalho, de necessidade de correção dos inventários das organizações quando são verificados. Então, a gente traz aqui para reforçar esse entendimento, para também trazer atenção ali quando a gente estiver fazendo esse processo de verificação. Então, primeira coisa, quando a gente está falando de inventários completos, né? Eu trouxe ali no primeiro módulo as informações que são de relato obrigatório quando a organização quer ter um inventário completo. Então, todas as emissões por tipo de gás, por tipo de categoria, os fluxos de CO2 biogênico. E a gente falou que as emissões de escopo 1 são de relato obrigatório de todas as fontes de emissão, de todas as estruturas da organização. Então, quando a gente está no sistema, né, que a organização preenche, ela precisa colocar ali quais são os limites operacionais que ela contabilizou. E a gente tem duas categorias diferentes, né? A gente tem o não contabilizei e o não se aplica. E é importante a gente ficar atento à diferença entre eles. Então, não contabilizei significa que a organização ela tem aquela fonte de emissão naquele dado ano e ela não mensurou e ela não está colocando no inventário. Se a organização seleciona que ela não contabilizou uma fonte de emissão, a gente entende que o inventário dela é parcial, tá? Não é um inventário completo. Então, ou ela precisa corrigir essa informação, calcular essa fonte de emissão e colocar no inventário, ou ela vai com o inventário verificado parcial. Isso é diferente se ela coloca que não se aplica. Não se aplica, pode até ser que a organização tenha aquela fonte de emissão nas suas operações, mas que em determinado ano ela não teve emissões. Então, naquele ano, essa fonte de emissão, essa categoria não se aplica ao inventário. Aí sim a gente continua com o inventário completo. Então, esse item 1.3 do nosso sistema, ele serve para ajudar vocês na verificação a identificarem se as organizações estão realmente contabilizando todas as categorias de emissão que ela pode ter no seu inventário ou não. E ajuda também a pensar, dependendo do setor da organização que você está verificando, né, qual é o tipo de operação, o tipo de negócio daquela organização, se ela não teria uma informação. Então, a gente tem ali uma fábrica e ela colocou que não tem processos industriais, será que não tem mesmo? E aí vale que não se aplica, por quê? Porque não teve emissão ou não tem mesmo essa fonte de emissão. Então, essa definição dos limites ajudam também na verificação para a gente identificar fontes que podem estar sendo omitidas, não contabilizadas pela organização. Ainda nessa questão do inventário completo, o uso da ferramenta de cálculo do GHG, ele não é obrigatório para as organizações. E existem setores até em que a organização ela vai precisar fazer uso de ferramentas setoriais, de fatores de emissão específicos para a sua atividade, que não estão incluídos na nossa ferramenta. Então, não tem um problema que as organizações utilizem outras ferramentas de cálculo, outros softwares, que busquem uma metodologia que está mais adequada à sua operação, um fator de emissão mais específico para aquela fonte, mas é obrigatório que a organização relate a utilização de outras ferramentas, de outros fatores de emissão, de outras metodologias, prezando por aquele princípio da transparência. Então, a gente tem no registro público de emissões uma grande quantidade de inventários calculados, considerando a metodologia do programa brasileiro. Então, aquele stakeholder, quando ele abre esse inventário, ele vai saber que foi utilizado um outro fator de emissão ou uma outra ferramenta de cálculo no cálculo desse inventário, que talvez, se ele for replicar, o dele vai dar um pouco diferente. Então, é importante a gente prezar pela transparência. Então, essa aba 3 de métodos, ela é de relato obrigatório para qualquer organização que utilizou outras metodologias que não a específica do programa brasileiro, tá? Falando agora do relato de escopo 2, né, que eu abordei anteriormente, agora a gente entra no detalhe. Quando a gente está falando da aquisição de energia elétrica, a gente tem um duplo relato, que a gente chama. Então, a gente tem a abordagem tradicional de relato, que é a abordagem baseada na localização. O que é essa abordagem? Toda organização que consome energia do Sistema Interligado Nacional,
ela vai fazer o cálculo das suas emissões de escopo 2, considerando o fator de emissão médio do SIM, tá? Então, o Sistema Interligado Nacional, ele tem um fator de emissão médio que considera toda a energia que foi gerada ao longo de um ano, e todas as organizações que consomem energia do SIM têm que fazer o relato por essa abordagem. Por quê? Porque fisicamente é o que está acontecendo naquela organização. Ainda que ela tenha instrumentos de comprovação de rastreabilidade, de compra de energia renovável, fisicamente ela está recebendo um mix de energia que vem do Sistema Interligado Nacional, que ela não consegue diferenciar qual foi a origem desse elétron. Então, essa abordagem do que acontece fisicamente, ela é de relato obrigatório para todas as organizações. E a gente não abate emissões, lembra que a gente sempre inclui emissões brutas. A gente tem uma segunda abordagem, que é a abordagem baseada na escolha de compra, que a organização que tem um instrumento que comprove a rastreabilidade e a compra de uma energia de fonte renovável, ela pode calcular também as suas emissões, considerando o fator de emissão daquela energia que ela comprou, tá? E aí, o que é importante reforçar aqui? A abordagem de localização é de relato obrigatório, a abordagem de escolha de compra ela é de relato opcional e ela é adicional. Então, em muitos casos, a gente vai ter um relato duplo, tá? Então, como que fica esse inventário? Ou a organização vai relatar só considerando a abordagem de localização, ela usa aquele fator de emissão médio do SIM, ou a organização ela vai fazer o cálculo das suas emissões de escopo 2 pela abordagem de localização e também pela abordagem de escolha de compra. E aí aqui eu reforço, a gente não vai ter nenhum tipo de abatimento do consumo de energia elétrica quando a gente está considerando a abordagem de localização, mesmo que a organização tenha um instrumento de compra que sirva aos critérios do programa, tá? Então ela vai pegar toda a energia que ela consumiu naquele ano, vamos dar um exemplo ali, que a organização ela consumiu 100 megawatts no ano, e ela tem RECs de 80 megawatts ali, que ela fala que foi de energia eólica, por exemplo. Ela não vai considerar na abordagem de localização só 20 megawatts, porque 80 ela compra de energia eólica. Na abordagem de localização, ela vai considerar os 100 megawatts que ela consumiu, porque fisicamente foi isso que ela recebeu do Sistema Interligado Nacional. Ela consumiu 100 megawatts do grid nacional. Então, ela vai considerar 100 megawatts na abordagem de localização quando ela for fazer o cálculo da emissão do escopo 2 dela. Quando ela for fazer o cálculo na abordagem de escolha de compra, aí sim, 80 megawatts ela vai considerar com fator de emissão zero, já que eu falei que foi uma fonte renovável de fator de emissão zero, que eu falei fonte eólica, e os outros 20, que a gente chama de energia não rastreada, vão ser calculados com o fator de emissão do SIM. E aí ela vai ter uma emissão maior no escopo 2 por localização do que na abordagem de escolha de compra. Mas em nenhum momento uma abordagem abate na outra, tá? A gente sempre vai considerar o consumo total de energia nas duas abordagens. O que muda é o fator de emissão que a gente usa nesse cálculo. E quais são esses instrumentos de comprovação que o programa aceita? Então, é importante a gente reforçar isso. A gente aceita o certificado de energia renovável, ou os conhecidos RECs, e eles por si só já cumprem os critérios de qualidade do programa, ou o programa ele aceita o contrato de compra e venda de energia mais uma autodeclaração do gerador que vai ter que cumprir com os critérios de qualidade que eu mencionei. Então, se a organização tem RECs por si só já é suficiente, senão ela precisa ter esses dois instrumentos, o contrato de compra e venda e a autodeclaração do gerador. E quais são esses critérios de qualidade que o programa exige, né? São 4 critérios que a organização precisa comprovar. A origem da eletricidade consumida. Então, qual é a fonte geradora da energia? Ah, é energia renovável, energia incentivada. Isso não serve para relato na escolha de compra, porque dentro da energia renovável, ainda assim, a gente pode ter fatores de emissão diferentes, tá? Nem todas vão ter fator de emissão zero. Então, a organização precisa saber exatamente qual é a energia que gerou cada megawatt que ela consumiu. Foi eólica, foi biomassa, foi solar, então a gente precisa saber isso. Precisa garantir que esse atributo ambiental está sendo aposentado em nome dessa organização e que ele não vai estar sendo revendido a outra organização. Então,
Esse atributo ambiental da energia renovável, ele só pode ser vendido e utilizado uma única vez. Precisa garantir que essa energia foi gerada no ano inventariado. Então, agora no ciclo 2025, que as organizações estão inventariando o ano de 2024, a energia renovável precisa ter sido gerada em 2024 e precisa ter sido gerada em território nacional, dentro do Brasil, tá? Então, os RECs, no geral, eles já contemplam esses 4 critérios, por isso que eles valem como um instrumento por si só, mas no caso do uso do contrato de compra e venda de energia mais uma autodeclaração, a autodeclaração ela precisa conter esses 4 critérios de qualidade. E aí, na nota técnica de escopo 2 do GHG, tem um exemplo do que seria uma autodeclaração. As organizações não precisam seguir esse modelo exato, mas é um exemplo mostrando como que você consegue abordar esses 4 critérios numa autodeclaração, tá? Isso está no nosso FAQ também. Um caso especial que vale mencionar, que a gente tem tido cada vez mais, que é o alto consumo de energia elétrica, principalmente remoto, né? Então, alto consumo, a gente está falando aqui de autoprodução de energia. Então, eu, organização, produzo minha própria energia. Por exemplo, eu tenho um gerador de energia diesel, que em algum momento do dia eu ligo ele para gerar energia elétrica para mim. Ou eu instalei placas solares na minha organização para gerar minha própria energia elétrica de fonte renovável. Isso a gente chama de autoprodução de energia e a organização ela consegue relatar a quantidade de megawatt gerado, se for de fonte renovável, no campo 4.8 do inventário. Mas tem um arranjo específico que é esse autoconsumo de energia elétrica remoto. Ou seja, eu, por exemplo, posso ter uma sede aqui em São Paulo e eu tenho um contrato de geração de energia com uma usina eólica e eu quero relatar essa compra de energia renovável no meu inventário. Como que isso entra no meu inventário? Se é um autoconsumo, se eu estou gerando a minha própria energia. Aí a gente tem uma pergunta que a gente faz que vai direcionar isso. A minha organização, ela tem controle operacional daquela usina eólica que está gerando essa energia? Se sim, esse consumo de energia, ele entraria no meu escopo 1. Aqui a gente fala combustão estacionária, mas a energia eólica, ela tem fator de emissão zero. Isso não vai aparecer no meu inventário, no meu escopo 1, mas entraria no meu escopo 1. Então, mesmo que eu tenha uma produção de energia, um alto consumo remoto, então numa outra localidade que passa pelo grid, né? Essa energia gerada lá no Nordeste, ela vai pegar carona no grid para chegar na minha organização. Se eu controlo operacionalmente, eu posso considerar isso como autoprodução de energia. E isso entraria no meu escopo 1. Se eu não controlo operacionalmente, então eu tenho um contrato de compra de energia com essa usina eólica, mas eu não controlo as operações, então eu vou considerar isso no meu escopo 2 como aquisição de energia elétrica, e aí eu posso fazer o relato por escolha de compra, tá? Então, nesses casos específicos de um alto consumo remoto, né, onde eu produzo a minha energia em outra localidade, tem como ela ser uma autoprodução, dependendo se eu controlo ou não essa operação, ok? Então, para a gente amarrar bem o que a gente viu até agora como pontos de atenção, né, desde o início do webinar, quando a gente está fazendo a verificação. Então, lembrar que o inventário ele sempre vai incluir as emissões brutas da organização. Ele é um diagnóstico, a gente quer saber tudo que a organização emitiu naquele ano, independentemente do que ela fez depois para compensar essas emissões. Então, a gente não abate emissões, a gente sempre vai olhar para as emissões brutas. O único caso em que a gente vai ter algum tipo de abatimento é esse ponto específico que eu falei de alto consumo remoto, mas é um caso muito específico, ele está no nosso FAQ, se alguém tiver dúvida, pode nos procurar. Ademais, a gente nunca vai abater nenhum tipo de emissão quando a gente está fazendo o cálculo do inventário. Quando a gente está falando de um inventário completo, ele precisa relatar todas as estruturas que a organização inventariante possui controle operacional, quando a gente está falando daquela abordagem de controle operacional, ele relata as emissões por tipo de gás de efeito estufa, ele relata todos os fluxos de CO2 biogênico, e aí é importante a gente lembrar de checar aquelas fontes de emissão que não foram contabilizadas, e entender se não se aplica à organização ou se ela está deixando de contabilizar e aqui no inventário parcial. Relato por controle operacional é obrigatório sempre.
mesmo que a organização tenha participação societária em outras estruturas e que ela queira fazer o cálculo das suas emissões considerando aquele percentual, de qualquer maneira ela vai ter que fazer um inventário por controle operacional considerando 100% das emissões das estruturas que ela controla. Métodos e ferramentas diferentes que a ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro podem ser utilizados, mas a organização deve relatar na aba 3 de métodos. E se tem compra de energia renovável com um instrumento de comprovação que cumpre os critérios de qualidade que eu mencionei anteriormente, aí a gente está falando de um duplo relato do escopo 2. Então, a abordagem de localização ela é sempre obrigatória para quem consome energia do grid e, adicionalmente, se a organização tem um instrumento de comprovação, aí ela pode fazer um relato por escolha de compra. Então, agora a gente vai apresentar para vocês as novidades do ciclo 2025. A gente trabalhou bastante na atualização do sistema, né? Ano passado a gente chegou com um sistema novo e para esse ano a gente quis colocar algumas melhorias. E eu acho que essas melhorias que a gente implementou ajudam bastante vocês, verificadores, também, no trabalho que vocês têm de fazer a verificação desse inventário, né? Então, eu vou resumir aqui os pontos, mas eu vou mostrar para vocês no sistema, tá? Então, uma primeira implementação que a gente fez, que é algo muito legal, é que agora as organizações elas conseguem preencher automaticamente as emissões, fazendo o upload da ferramenta de cálculo do GHG no nosso sistema. Então, essa ferramenta de cálculo que vocês usam também para fazer a verificação do inventário, a organização ela vai imputar no nosso sistema e ele automaticamente puxa essas emissões. Lógico, fica a cargo da organização inventariante confirmar que as informações foram puxadas de maneira correta, para garantir que não teve nenhum erro nesse processo, mas a ideia é facilitar o preenchimento dessas emissões, e aí a gente consegue evitar aqueles erros de digitação, sabe? Então, ajuda muito as organizações no preenchimento. Além disso, a gente aumentou os campos da nossa aba para inventário, então a gente tem um novo campo que é o responsável pela publicação do inventário, agora na aba para inventário, que era um pedido das organizações, por ser a pessoa gestora geralmente que responde pela organização na publicação do inventário, mas essa pessoa é também quem assina a declaração de verificação pela organização inventariante. Então, esse campo a mais na aba para inventário, ele se linka com a declaração de verificação automatizada do sistema. Então, agora a organização inventariante ela vai preencher quem é o responsável, porque essa pessoa ela vai receber a declaração de verificação automaticamente para ela assinar. E aí, como eu já adiantei, e eu vou mostrar para vocês, a gente tem a declaração de verificação automatizada no sistema agora. A gente não tem mais a opção de vocês fazerem o upload daquela declaração que era no Word, no PDF, enfim, que vocês preenchiam. Agora tudo é feito via sistema. A gente entende que isso é uma super melhoria também para vocês quando a gente está pensando em retrabalho, porque muitas das correções que a gente precisava fazer no programa às vezes eram erros de digitação, uma casa decimal que não tinha sido digitada corretamente, ou uma vírgula que estava fora do lugar. E também retrabalho em questões de layout, né? Às vezes a gente recebia declaração de verificação que não estava no formato que é aceito pelo programa, que é aquele formato padrão nosso, e a gente precisava reabrir todos os inventários para ter essa correção do layout. Então, agora com essa declaração de verificação automatizada, a gente tira todos esses problemas, a ideia é facilitar esse processo, que ele seja mais rápido. A declaração de verificação automatizada, ela é igualzinha àquele PDF que vocês preencheram, a diferença é que ela acontece no sistema, assim como toda a parte de assinaturas, o fluxo de assinaturas. Eu vou mostrar para vocês, mas eu acho que vai ser muito legal para vocês. E aí, uma coisa importante da gente falar é que, como era um upload de declaração em PDF, nananã, a gente permitia que a declaração da matriz fosse a mesma para todas as estruturas do grupo, ainda que fossem inventários desagregados. Apesar de não ser o ideal, a gente entendia que tinha organizações que tinham muitas estruturas e até ficava, de certa forma, inviável fazer uma declaração para cada uma. E aí, agora, com essa declaração de verificação automatizada, a gente também aborda essa questão. Então, cada estrutura que foi verificada, ela vai ter sua própria declaração de verificação, que vai bater com as emissões do seu inventário. Então, tudo fica muito mais correto quando a gente está acessando o inventário de cada estrutura. E, além disso, a gente traz aí um novo painel de verificação no sistema, onde vocês
verificadores, a gente sabe que vários verificadores fazem a verificação de diferentes organizações no mesmo ciclo, e aí a gente tem um painel agora onde vocês conseguem visualizar todas as organizações que vocês estão verificando naquele ciclo, sem precisar ficar navegando de uma em uma. Eu vou mostrar para vocês, então, agora, no nosso sistema, como isso ficou. Eu espero que vocês gostem. Então, eu estou aqui no sistema, eu estou com um login de verificador aqui, de uma empresa fictícia, claro, só para mostrar para vocês. Então, geralmente, quando vocês entram no sistema, essa é a visão que vocês têm, né, desse dashboard, dessa página inicial, onde vocês costumavam navegar pelas organizações aqui por essa setinha, né? E aqui vocês viam os ciclos. Agora a gente tem, como eu falei, um novo painel de verificação aqui nesse menu lateral. Se ele estiver fechado aqui, é só abrir nessa setinha. E se vocês clicam aqui no painel de verificação, vocês conseguem ver todos os ciclos. E aí, por exemplo, em 2024, eu consigo ver todas as organizações nas quais eu estou cadastrado como verificador. Então, no caso desse verificador fictício, eu tenho duas organizações diferentes. Eu tenho uma matriz e eu tenho uma controlada, e eu consigo acessar cada inventário de maneira separada. Acho que isso é um ganho aí para quem tem muitas verificações no mesmo ciclo, né? Mas ali no dashboard principal, vocês voltam a ter aquela visão que sempre existiu, que vocês estão acostumados, tá? Vou falar agora, então, da declaração de verificação. Então, primeira coisa, eu falei para vocês que a gente tem uma nova aba para inventário, onde a gente tem esse campo extra aqui, que não, a gente já tinha o responsável pela elaboração do inventário, que é aquela pessoa que fez o inventário, que está preenchendo as informações, e aqui a gente pode preencher, então, quem é o responsável pela publicação, que vai assinar essa declaração de verificação. Então, eu estou aqui no inventário do grupo Alfa, que já foi enviado para verificação, e eu, como verificador, já fiz a aprovação de todos os campos aqui, então está tudo aprovado. Eu vou finalizar a verificação. Quando eu clico em finalizar a verificação, vai abrir para mim a nossa nova declaração de verificação automatizada. Como eu falei para vocês, essa declaração de verificação, ela tem exatamente os mesmos campos que já tinha a declaração do GHG que vocês estão acostumados. A diferença é que ela acontece aqui no sistema, tá? Então, não tem nada de muito diferente. O que é legal? Os dados do verificador, eles já vêm preenchidos, porque eles estão ali na aba para inventário, assim como o responsável pelo inventário, que também foi preenchido ali na aba para inventário. Informações do verificador líder, que também assina a declaração de verificação. Se eu mesmo sou o verificador desse inventário, eu vou ticar aqui e as minhas informações já vão aparecer automaticamente. Se tem um verificador líder, que é quem vai assinar essa declaração, eu preencho aqui o nome e o e-mail. E esse verificador, na etapa final de assinatura, ele vai receber um e-mail para assinar essa declaração de verificação. Então, aqui é um processo legal que a gente tem para facilitar a vida de vocês. Emissões relatadas no inventário são verificáveis? Sim. Emissões relatadas no inventário cumprem os requisitos do programa? Estou dizendo que sim. Salvei. Beleza, vou continuar para o próximo passo. Se eu selecionei alguma coisa errada, que eu volto e editar e ele reabre o campo para mim, tá? Próximo passo, eu vou escolher, então, o nível de verificação. Se foi um inventário com verificação razoável, eu tico aqui, e aí eu tenho um campo para descrever o que aconteceu. Se foi de confiança limitado, lembra que preciso falar por que foi limitado esse processo, então aqui eu tenho um campo para descrever o que aconteceu, descrição do processo, né? Vou falar o porquê que ele é limitado, ou se ele é um inventário não verificável, eu vou ticar aqui. Continuar. Aqui eu vou definir os limites do inventário que eu verifiquei. Então, controle operacional, escopo 1 e escopo 2 já aparecem indicados obrigatoriamente. Aqui eu estou com o escopo 2 de escolha de compra, porque essa empresa que a gente está fazendo a verificação, ela tem, mas se ela não tivesse feito escolha de compra, isso daqui ia estar zerado. E aí eu posso selecionar se eu estou verificando ou não o escopo 3, se essa organização tem escopo 3 e eu fiz a verificação, e se tem inventário por participação societária e eu verifiquei também ou não. Então, aqui nesse caso, eu vou dizer que não, eu estou fazendo só a verificação básica. Opa, peraí, só faltou eu colocar o verificador, que eu não tinha preenchido nada, ele não me deixa salvar. Por isso que eu não fui. Então, voltei aqui, beleza, salvar. Instalações visitadas.
Aqui eu tenho aquele campo de exclusão, de exclusões da verificação que vocês usam. Então, às vezes, a organização não colocou emissões de extintores porque não eram materiais, não atingiam lá 5%. Eu vou colocar que foi omitido, caso tenha, senão eu não seleciono nada. Instalações visitadas, aqui a gente deixa para vocês preencherem, porque a gente entende que fica a critério do verificador. Então, vocês vão clicar aqui ó, em adicionar linha e vai abrir esse campo. Então, eu vou colocar aqui o nome da organização que eu verifiquei. Ah, eu verifiquei a organização Beta. Ela era uma unidade, ela ficava na rua 7, o endereço, e eu visitei ela no dia, sei lá, 30 de janeiro de 2025. Beleza. Se eu quiser editar ou excluir aqui, eu verifiquei outro. Adiciono a linha, mesma coisa, eu posso adicionar quantas linhas de quantas instalações eu visitei. Beleza? Vou excluir essa só para eu poder fechar aqui a declaração. Continuar. Aqui eu vou ver o total das minhas emissões. Então, esse total ele vai puxar automaticamente do que está no sistema. Mas, de novo, sempre chequem o valor com o valor que vocês verificaram. O sistema também está sujeito a falhas, então é importante da função do verificador checar que essas informações estão de acordo com o que foi preenchido, com o que foi realmente calculado. Ok, vi que está tudo certo e vou salvar. Aqui, revisor independente, informações adicionais. Então, aqui eu vou colocar quem foi o meu revisor independente. Vou falar que foi uma pessoa X. Vou colocar o e-mail dela. É, Vou repetir o e-mail só para confirmar que eu não estou errando o e-mail, porque essa pessoa ela só vai conseguir assinar a declaração de verificação pelo link que ela recebe no e-mail. Então, eu preciso garantir que isso daqui esteja correto. Aqui, se eu fizer, a gente tem uma possibilidade de reverter a declaração para ela ser corrigida, e aí aqui vocês conseguem colocar, fiz uma revisão adicional, correção do fluxo de CO2 biogênico, por exemplo. E aí vocês conseguem adicionar aqui se vocês estão fazendo revisões, revisão 1, revisão 2, enfim. Um campo para colocar a equipe de verificação, né, que quem já faz com a equipe já está acostumado a preencher, e outros comentários que sejam pertinentes ao processo de verificação. Salvar e continuar. Aqui a gente vai para a etapa de preenchimento. Preenche tudo, avançar. Aí a gente vai para o campo de assinaturas. Como eu falei que eu sou o verificador líder, eu assino digitalmente clicando aqui. Vou fazer aquele reconhecimento digital da assinatura, que é aquele quadradinho que vocês já preenchiam antigamente na declaração, e confirmo. Se fosse um outro verificador líder, ele teria recebido esse no e-mail, com um link para ele assinar, e aí apareceria aqui assinado depois que ele fizesse esse fluxo. Quando a gente recebe esse e-mail, tem a possibilidade de reprovar a declaração. Então o verificador líder viu que algum campo estava errado, ele reprova e a declaração de verificação volta para correção, tá? Então assinei digitalmente aqui como verificador líder os dois campos que eram pertinentes a mim. Aí vai um e-mail para o revisor independente, e aqui eu consigo reenviar os e-mails de assinatura se esse revisor falar que não recebeu, tá? O revisor independente, ele vai receber esse e-mail para assinatura, ele vai assinar, e depois que tiver assinado por ele, aí vai para aquele responsável, representante do organismo inventariante para ele assinar. E aí a gente tendo a assinatura dos 4 feitos via sistema, a gente tem esse processo de verificação finalizado, e aí eu consigo baixar a declaração de verificação, que é aquela que vocês já conhecem. Opa, aí. Aqui ela está como declaração preliminar, ela está com essa marca d'água, justamente porque está faltando a assinatura do verificador independente e do responsável pela organização. Depois que eu tiver passado pelo fluxo de assinatura completo, aí eu vou ter a declaração final sem essa marca d'água, mas eu já consigo baixar e confirmar. Então, essa é a declaração que vocês já conhecem aqui, falando o meu nível de confiança, os limites, quais são as instalações visitadas, as emissões, tudo do jeitinho que vocês preencheram, que vocês conhecem. Ok, pessoal, essa é a nossa nova declaração de verificação automatizada.
Então, né, reforçando aqui para vocês o cronograma que está publicado no nosso site, e a gente está agora nesse momento aí entre 1 de março e 30 de maio, onde o sistema está aberto para receber as, as informações, né, dos inventários. Deixa eu ligar minha câmera aqui, vocês conseguem me ver também. Tá? Isso. E aí, então, as empresas já estão preenchendo no sistema e conforme vão terminando, vocês vão, então, ter acesso para fazer a auditoria do lado de vocês. Então, esse ano a gente, né, estendeu o prazo. Antes eram 2 meses, agora a gente tem 3 meses para fazer o preenchimento, justamente para atender uma demanda de vocês e das organizações inventariantes, que o tempo acabou ficando um pouco curto, pela quantidade mesmo de número de inventários que está sendo relatado, né? E aí depois a gente vai ter o nosso, né, período de sempre, onde a gente vai fazer uma avaliação aqui, um desk review dos inventários não auditados, né? Porque os inventários auditados a gente acaba não, né? A gente não faz uma auditoria da auditoria, né? A gente não faz uma verificação da auditoria. A gente só acaba dando uma olhada assim em linhas gerais, alguns pontos mais cruciais, como por exemplo a questão da escolha de compra, para ver se dá algum tipo de retorno ou não, para a gente ter ali em agosto, né, o evento anual onde a gente junto com os membros vai celebrar a publicação desses novos inventários. Pode passar, Carol. E aí, só lembrando o que a gente já falou, né? A gente tem um FAQ disponível no nosso site, tem muita resposta por ali, então diversas das perguntas que vocês podem ter estão por lá, então acho que vale uma visita, né? Tanto para o FAQ como também para o nosso playlist no YouTube. A gente tem ali vários webinars temáticos e esse, inclusive, de verificação a gente vai subir por lá, como eu já mencionei aqui, respondendo no chat uma dúvida, mas acho que a gente queria reforçar para vocês darem uma olhada ali no FAQ, caso tenham uma dúvida e se a dúvida não estiver esclarecida nesse documento, aí sim vocês entram em contato conosco. Tá certo, Carol, acho que a gente pode ficar por aqui, né? A gente queria agradecer muito a presença de vocês. Realmente é uma parceria que a gente tem com os organismos verificadores e a gente queria reforçar essa parceria também. A gente está disponível por meio do e-mail, né? A gente tem aqui os nossos contatos. Entrem, por favor, em contato conosco no caso de dúvidas. E temos agora, então, março, abril e maio, né, para conseguir realizar a façanha de ter centenas de inventários todos preenchidos e muitos deles auditados também por vocês. Então, agradecemos a participação de todos os comentários. Se a gente não conseguiu responder alguma outra dúvida, a gente fica à disposição por e-mail. E reforçamos que a gravação vai ser disponibilizada no YouTube do programa GHG Protocol, né, no playlist do YouTube. E a apresentação, o PDF, vai ser mandado para vocês por e-mail para quem fez a inscrição, tá? Então, eu queria agradecer a Carol também pela apresentação e ficamos por aqui, então. Gente, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.